esteja presente no momento vai poder receber a gravação depois, e também estou gravando no YouTube como backup. Eu vou continuar conversando com vocês na plataforma Teams, e o YouTube está exclusivamente para fins de backup. Tanto que eu não sei nem se eu vou conseguir olhar muito para a tela do YouTube, vou ficar olhando mais para vocês por aqui. Eu estou recebendo vários bons dias, mas eu não recebi nenhuma pergunta com relação a alguma dúvida que tenha ficado com relação a poderes administrativos da aula passada. Na aula passada, quinta-feira, nós falamos sobre poder vinculado e poder discricionário. E cá entre nós, não tem nada mais difícil, nada mais importante em direito administrativo do que saber o que é poder discricionário ou discricionariedade do administrador público. Mas se vocês estão se sentindo confortáveis com isso, eventualmente mais para frente nós podemos voltar a esse ponto. Vamos dar continuidade então, já que ninguém tá fazendo pergunta, estamos apenas recebendo bons dias. Bom, vamos lá. Se vocês tiverem como um roteiro de direito administrativo da aula 7 e 8, nós podemos ir direto para a página 5, no item 4, onde nós vamos falar de poder hierárquico. Que em direito público, a hierarquia é muito importante. E não é só no direito público, tá? A hierarquia é algo que se pode identificar na Igreja Católica, pode identificar no exército prussiano, você pode identificar no exército romano. A hierarquia é uma forma de organização verticalizada, que basicamente quem está acima, quem está no topo, tem o poder de comando, de controle, de supervisão e de determinar os atos de quem está abaixo na hierarquia. Qualquer organograma funcional é baseado em hierarquia. Se você entrar numa empresa, se você participar de qualquer pessoa jurídica, existe uma hierarquia pré-determinada, a partir da qual o chefe, nós temos o proprietário, nós temos o diretor, e abaixo dele, em várias escalas de subcomando, pessoas que têm o encargo de realizar determinadas ações ou de pensar sobre determinadas matérias. Em direito público, isso fica muito claro, por exemplo, na administração pública, na medida em que nós temos no topo da hierarquia do Poder Executivo o presidente da República, ou o governador de Estado, ou o prefeito, e abaixo dele nós temos escalonadamente, de maneira piramidal, inúmeros outros cargos que vão desde cargos que tratam de comando até cargos que tratam de mera execução de ordens. Quanto mais alto na hierarquia, mais funções de planejamento e de fiscalização o servidor público possui, e quanto mais abaixo na escala, mais ordens ele recebe, mais cumprimento de ordens ele faz. Você pega o exército, nós temos o general, o coronel, o major, o capitão, o tenente, que são os cinco postos de comando oficiais do exército, e abaixo nós temos os suboficiais, nós temos o pessoal que cumpre ordens, sargentos, cabos e soldados, que são em grande quantidade, em muito maior quantidade, responsáveis pela execução das ordens dos seus comandantes. Numa estrutura hierárquica estatal civil, também nós temos assim, nós temos no topo da pirâmide o presidente, abaixo dele nós temos um ministro responsável por determinadas funções na área de saúde, na área jurídica, na área de cidadania, etc. Cada um com a sua matéria específica, onde ele determina praticamente todos os comandos. E dentro dessa secretaria, nós temos secretários, dentro desse ministério, nós temos secretários, nós temos diretores, nós temos coordenadores, e temos gente que tem que realizar as tarefas diárias, as tarefas cotidianas, que são praticamente cumpridores de ordem. A hierarquia, ela é montada deste jeito, e essa montagem, essa estruturação do poder público, ela é subordinada, ela está organizada segundo o critério do poder hierárquico. E se nós formos aqui no texto, eu gostaria muito de ler para vocês, mas eu também posso fazer uma coisa legal, eu posso copiar e colar aqui para nós. Lembrar como é que faz, é claro. Colar.
Segundo a ciência da administração, só é possível administrar mediante estruturação de regras de coordenação e subordinação entre setores, departamentos e pessoas, para o fim de realização ótima das atividades. Na administração pública existe clara relação hierárquica entre os vários escalões governamentais. Esta é uma maneira, até esse texto que eu copiei para vocês, ele sintetiza basicamente o que eu tentei explicar e tentei mexer as mãos agora para vocês. E, continuando, nós podemos ver no mesmo texto, logo abaixo, que hierarquia significa escalonamento de poder. Pela hierarquia, é possível organizar a atribuição estatal de competência do maior cargo para o menor. Os dois elementos fundamentais do conceito de hierarquia são justamente a autoridade e o escalonamento. Quem é autoridade competente tem a prerrogativa de mandar em determinada função em determinados grupos. Se você, por acaso, prestar concurso para algum cargo, você vai mandar na medida do que a lei determina para aquele cargo. Quanto mais alto for o cargo para o qual você prestar concurso ou para o qual você se candidatar numa eleição, mais poder você tem, porque mais alto você está na hierarquia. Quanto mais alto você estiver na cadeia alimentar, mais você manda e menos você precisa obedecer aos outros. Mas, por favor, hierarquia está subordinada ao princípio da legalidade. Hierarquia está subordinada ao princípio da impessoalidade. O chefe não manda ou não deve mandar na vida do subordinado. Manda no trabalho, no expediente, nas funções que devem ser exercidas ao longo do dia na repartição pública. Não faz sentido um chefe mandar na vida do subordinado, mandar comprar comida, mandar pagar as contas pessoais, mandar fazer alguma coisa. Daqui a pouco você passa num concurso, sei lá, está subordinado a um chefe qualquer na administração pública, ou no judiciário, no legislativo, e um belo dia o teu chefe manda você ajudar lá na casa dele com a faxina. Nós estamos agora em época de coronavírus e o teu chefe manda uma ordem de serviço, dizendo que uma vez por semana cada um dos subordinados vai na casa dele passar roupa. Não faz sentido isso. Isso é completamente ilegal, isso é completamente fora da impessoalidade. Eu acho que isso é até imoral, certo? Não faz nenhum sentido exigir que o subordinado faça coisas de maneira pessoal. A hierarquia ela está vinculada ao interesse público. A hierarquia, o comando, a ordem, só pode ser dada no sentido de visar o bem público. Se o bem público está sendo visado, o chefe tem a prerrogativa de até mesmo, puxa vida, eu preciso mandar alguém da minha repartição para fazer um serviço nessa, sei lá, nós trabalhamos numa administração pública federal, está precisando de gente no Amapá, na fronteira com, sei lá, no Suriname, a Guiana, não me lembro agora exatamente a fronteira do Amapá com o país ao norte, mas se identifica que precisa de alguém lá e você, subordinado do seu chefe, é a pessoa com as características fundamentais para exercer o serviço lá no Amapá. Olha, com base na impessoalidade, será você, a pessoa designada para, por meio da remoção, exercer esse serviço lá por um determinado tempo. Veja, o chefe ele tem a prerrogativa de, havendo interesse público, mandar o subordinado realizar o serviço a qualquer momento. O telefone estava tocando demais, eu desliguei. Bom, na estrutura que eu apresentei para vocês, a autoridade que está acima, ela tem a prerrogativa, ela tem o poder, ela tem o dever de mandar no serviço do subordinado. Mas ela só pode mandar se houver interesse público, ela só pode mandar se for para resolver alguma coisa da administração pública e não do próprio administrador. O administrador não pode dispor do tempo dos seus subordinados para fazer coisas que não tenham nada a ver com o objeto, com o objetivo daquela repartição. Então, veja, do mesmo jeito que o subordinado tem que prestar contas do que está fazendo para o chefe, ou seja, o chefe passa o serviço para o subordinado, mas ele tem o dever também de cobrar, de fiscalizar, de verificar se o serviço foi feito. E, ao mesmo tempo, o chefe tem o dever de prestar contas. Veja, ainda que você esteja no topo da pirâmide da hierarquia, existe o dever
legal, e em muitas situações um dever constitucional, de a pessoa que está aqui no topo prestar contas ao ordenamento jurídico, prestar contas a outras instituições do que vem fazendo. Na estrutura da hierarquia da administração pública, nós temos no topo da pirâmide da Federação, da União Federal, o presidente da República. Olha que interessante, o presidente da República está aqui no alto e a pessoa que ocupa o cargo de presidente da República, ele tem as funções de presidente. E quando essa pessoa sair do cargo, porque deu o prazo do mandato dele, e outra pessoa, por eleição, toma o cargo de presidente, veja, o cargo continua o mesmo, independentemente da pessoa que estava ali. E a pessoa física que está no cargo deve realizar as ações que o cargo determina, do jeito que ela politicamente entender melhor. Ainda que ela ache melhor de um jeito ou de outro, ainda que isso seja uma posição política de quem está no cargo de presidente, ele deve cumprir o ordenamento jurídico, ele deve cumprir a Constituição. Não cumprir a Constituição, não cumprir a lei, é motivo, em algumas situações, até de crime de responsabilidade. E, embora chame crime de responsabilidade, isso não é direito penal, isso é direito administrativo, isso é direito constitucional. Mas ele está subordinado ao ordenamento jurídico. O presidente da República, ele é um servidor público também. Eu estou dizendo para o presidente, mas eu posso falar do governador, eu posso falar do prefeito, eu posso falar do presidente da Câmara ou do Senado, eu posso falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda que esteja no topo da pirâmide, tem o dever de prestar contas. O princípio da publicidade, ou em inglês, accountability, vale a pena escrever isso aqui para nós, porque é a forma como os accountability, é como os norte-americanos e ingleses chamam o dever de prestação de contas. A responsabilidade em prestar contas, ela existe mesmo para quem é presidente da República. E não importa quem seja o presidente da República, pode ser petralha, pode ser bolsonarista, pode ser liberal, isso não tem absolutamente nada a ver. Quem exerce um cargo tem o dever de prestar contas, porque está subordinado aos 5 princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E se for na Constituição do Estado de São Paulo, os 11 princípios do artigo 111, certo? E continuando sobre hierarquia, eu já dou a palavra para vocês, caso eu não esteja me fazendo entender. Mas o finalzinho aqui da página 5 conta muita coisa, e após eu recortar e colar esta parte para nós tratarmos aqui na nossa aula, eu passo a palavra. Veja, por força do poder hierárquico, quem está acima, quem está em cargos acima, deve primeiro, tem o dever, né, de ordenar atividades aos que estão abaixo. Tem o dever de controlar e fiscalizar suas ações, para confirmar se as ações estão sendo realizadas nos termos exigidos. E aqui nos termos exigidos, é nos termos exigidos pela lei e não nos termos exigidos pela cabeça do administrador. Certo? E tem o dever de rever as decisões dos subordinados. O superior não tem apenas a prerrogativa de mandar e fiscalizar, mas também de corrigir as ações que entender ilegais ou inconvenientes. Quando a gente fala do dever de corrigir, o dever de verificar se está certo ou não, o dever de controlar, quando a gente fala dever de controle, que é próprio do superior hierárquico, nós estamos falando também em autotutela. Não está escrito isso no roteiro, mas, por favor, eu gostaria muito que vocês grifassem em algum lugar, que vocês anotassem este termo autotutela. Autotutela é o nome que nós damos para o controle de legalidade e de discricionariedade dos atos administrativos. Todos os atos da administração pública, eles são vinculados ou eles são discricionários. O superior hierárquico tem o dever de verificar se os seus subordinados estão realizando os atos de acordo com a lei. E esses atos podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Qualquer um dos dois tipos tem que estar de acordo com a lei, tem que estar de acordo com a impessoalidade, tem que estar de acordo com a moralidade. Se por acaso não estiver, o superior tem o dever de controlar e determinar ele próprio que aquele ato deve ser considerado nulo. Ou seja, o superior tem a prerrogativa de
de declarar que o ato do subordinado é nulo de pleno direito porque contrariou a legalidade. Com relação aos atos discricionários, eles podem ser declarados nulos e eles também podem ser declarados inconvenientes. O que significa isso? O ato administrativo discricionário ele pode ser realizado exatamente como um ato qualquer. O administrador público tem a prerrogativa de fazer algo conforme achar melhor e aquele ato é realizado e aquele ato é válido. Mas o superior hierárquico pode entender que aquele ato não foi conveniente, ele acha que o superior ele entende melhor fazer de outro jeito. Ele pode perfeitamente revogar o ato discricionário. Veja, eu vi que o Guilherme fez uma pergunta sobre a autotutela, eu já volto para lá, só quero terminar isso. Veja, atos vinculados e discricionários podem ser invalidados, anulados. Quando o ato pode ser invalidado ou anulado? Quando ele está contrário à lei. Se por acaso o superior verifica que aquele ato realizado pelo subordinado, ou pelo próprio, por ele mesmo, ele realizou um ato, depois ele põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o ato que eu fiz é ilegal. Ele tem a prerrogativa de invalidar e anular, e aquele ato que ele fez é declarado nulo, e seus efeitos são eliminados ex tunc, ou seja, como se não tivesse existido. Porém, atos discricionários podem ser revogados. Significa isso? Puxa vida, aquele ato discricionário que eu realizei, ele é válido, ele foi legal, foi dentro da legalidade, não tem nulidade nenhuma nele, mas eu entendo por bem, por uma questão política de conveniência e oportunidade, que ele pare de ser aplicado. Eu posso perfeitamente revogar um ato discricionário que eu realizei ou que o meu subordinado realizou, e a partir do momento da revogação, ele não gera mais efeitos. Mas veja, ele deixa de gerar efeitos ex nunc, exatamente na data da revogação. Mesma coisa com relação a leis. O Poder Legislativo ele tem a prerrogativa de revogar leis que ele já criou. O Código de Processo Civil de 2015 revogou o de 1973. E o legislador tinha total competência de fazer isso. Veja, o Código Antigo era válido, era uma lei totalmente constitucional e que foi utilizada por um bom tempo. Em 2015, se achou melhor fazer a revogação e, após a vacatio legis, aquela lei de 73 deixa de existir, os seus efeitos param de funcionar, param de ser aplicados, para que os efeitos da nova lei passem a acontecer. Nada impede que o ato discricionário seja revogado, mas atenção, apenas quem baixa o ato tem prerrogativa, ou se você quiser, possibilidade jurídica de revogar aquele ato. O judiciário, vou estar escrevendo, tá, gente? O judiciário não tem competência alguma para revogar atos discricionários da administração. O Supremo Tribunal Federal, os 11 juízes, os 11 ministros do Supremo, não têm competência, eles não têm possibilidade jurídica de guardiões da Constituição declarar que um ato discricionário é revogado. Eles podem declarar um ato discricionário nulo de pleno direito. Eles podem dizer que o ato baixado pelo presidente da República, ou pelo governador, ou por um prefeito, é nulo de pleno direito. Mas eles não têm nenhuma possibilidade jurídica de substituir o ato administrativo por outro, ou dizer está revogado. Revogação é algo que apenas o administrador pode fazer em relação aos próprios atos. Se por acaso o Poder Judiciário, sei lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo baixa uma portaria qualquer relacionada à sua estrutura, à sua organização, ele tem a prerrogativa de fazer isso, é um ato discricionário e apenas o Tribunal de Justiça pode revogá-lo. Claro que ele pode ser declarado nulo pelo STJ ou pelo STF, mas a revogação é algo próprio de quem baixa aquele ato. Nenhuma autoridade pública tem a prerrogativa de revogar os atos de outra autoridade pública. Eu quero voltar à pergunta do Guilherme. Ele falou assim, pode repetir, por favor, a definição de autotutela? Pois não. Autotutela é o nome que nós damos a um princípio da administração pública que se relaciona basicamente ou exclusivamente ao controle dos atos administrativos. O administrador público, ele tem, pelo poder hierárquico,
o dever, o poder, a prerrogativa de controlar os atos da administração. Quem está no topo da administração pública detém o controle de legalidade e o controle de mérito dos atos da administração. Todos os atos baixados por algum administrador público na esfera federal pode perfeitamente ser declarado nulo pelo presidente da República ou pelo superior hierárquico. Tá? Acontece alguma coisa dentro do Ministério da Saúde, o superior hierárquico, sei lá, o ministro da Saúde, tem a prerrogativa de controlar a legalidade ou a discricionariedade do ato realizado. Se por acaso o ato realizado tiver problema com a lei, é dever do superior declarar a nulidade daquele ato, a invalidação daquele ato. Se o ato está dentro da lei, mas o chefe não gostou, não achou bom, achou que não está muito adequado, ele pode perfeitamente revogar aquele ato. Eu vou dar um exemplo bem da moda. Vamos imaginar que, por força da pandemia de coronavírus, um exemplo hipotético, é óbvio, né? Hashtag ironia, o ministro da Saúde decide seguir a Organização Mundial de Saúde, decide seguir os protocolos médicos sugeridos por absolutamente todos os epidemiologistas, infectologistas e pneumologistas do mundo e declara a determinação de isolamento social em todo o território nacional. O que ele está fazendo? Ele está seguindo um protocolo médico e, com base nesse protocolo médico, ele decide restringir o direito de ir e vir das pessoas. Veja, o direito de ir e vir das pessoas é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Talvez seja um dos princípios mais importantes que nós temos, tanto que tem um remédio constitucional exclusivo para ele, habeas corpus. Nós temos o direito constitucional, nós temos a liberdade pública, e alguns dizem que nós temos o direito natural de ir e vir. Podemos andar no território nacional livres e leves e soltos, onde nós quisermos. Porém, em tempos de coronavírus, recomenda-se o isolamento, porque se você, como indivíduo sozinho, ficar andando por aí, você tem o risco de realizar contágio desse vírus e levar o contágio para outras pessoas, e o seu direito de ir e vir vai acabar causando problemas no direito à vida de outras pessoas ou no direito à saúde de outras pessoas. Você acaba se tornando um vetor do coronavírus. Veja, houve um protocolo, houve uma decisão baseada em critérios de saúde pública, referendados mundialmente por políticas públicas baseadas em evidência, e o ministro entende por bem realizar isso. Gente, eu estou agora criando uma ideia, criando um exemplo, tá bom? O presidente da República não gosta disso, o presidente da República está doido para bater perna, ele precisa sair, ver gente, ele simplesmente não segue o protocolo determinado pelo ministro da Saúde. Olha que coisa doida que eu vou falar para vocês. Uma norma de saúde pública sendo... Gente, pelo amor de Deus, estou sendo totalmente hipotético, tá? Eu não estou, de forma alguma, querendo falar se está certo ou se está errado. Mas o presidente da República, ele decide, por conta própria, não seguir essas recomendações do Ministério da Saúde. Veja, ele, do ponto de vista jurídico, o que ele deveria fazer? Ele deveria, como chefe do ministro, revogar aquela decisão do ministro. O que ele pode fazer isso? Sim, ele tem plenos poderes de revogar uma decisão do seu subordinado. Ele pode dizer, olha, a partir de agora, esse negócio de isolamento não existe, esse negócio de isolamento social é bobagem, é coisa que foi inventada pela Organização Mundial de Saúde e por 150 países, principalmente pelos países nos países orientais. Eu não aceito isso, eu não acredito nisso, o brasileiro não tem que se preocupar com essas coisas, revogo, a vida segue normalmente, o comércio está aberto, todo mundo tem que voltar para o trabalho. Ele pode fazer isso? Sim, ele tem total prerrogativa para fazer desta forma. Por quê? Porque ele está acima do ministro e ele pode realizar a revogação do ato do ministro. Vindo um pouquinho para a nossa realidade, reparem que não houve até hoje nenhuma decisão da Presidência da República no sentido de revogar a decisão ministerial, de modo que, por hora, vale a norma de isolamento social. No estado de São Paulo e em vários municípios, entre eles o de Campinas, existem decretos, existem portarias determinando, decreto pelo governador ou pelo prefeito, portarias pelos secretários de Estado
ou do município da saúde, determinando o isolamento. Em alguns estados, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, já estão fazendo até lockdown, já tem até determinação de utilizar a força policial para tirar as pessoas da rua. Veja, poderíamos pedir ao ministro da Justiça, ao secretário de Assuntos Jurídicos, ao secretário de Justiça do Estado que se manifeste contra a legalidade. Sim, tudo isso pode ser discutido. É possível que alguém entenda, numa ponderação de direitos, que a liberdade de ir e vir é muito importante demais e que ela não deveria ser restrita deste jeito. Isso é coisa de chinês, que lá o país é comunista, isso é daquele jeito. Bom, a Itália não é comunista, a Espanha não é comunista, a Índia não é comunista, eles estão fazendo lockdowns justamente porque eles entendem que é a melhor forma de resolver a situação mais rapidamente. Mas veja, não existe nenhuma determinação vinculada. Não há nenhum dever de a lei manda fazer de um jeito, a lei manda fazer de outro. Então, em termos de direito administrativo, a portaria do ministro da Saúde que manda ficar em casa, o decreto do governador, ou a portaria do secretário de Saúde que manda ficar em casa, elas têm natureza discricionária, porque elas poderiam ser postas de outra forma, e a lei não manda fazer de um jeito só. Poderia haver uma lei do Brasil que o Congresso Nacional determinasse a quarentena obrigatória, ninguém sai de casa nos próximos 15 dias. E aí as autoridades públicas estariam vinculadas ao cumprimento. Se por acaso alguém não cumprisse a lei, as autoridades públicas deveriam vinculadamente se utilizar de força policial, como está acontecendo no Rio de Janeiro agora, para que se restabeleça a quarentena. Mas no caso da portaria do ministro, ele é um ato discricionário e pode perfeitamente, espero que não aconteça na prática, ser revogado por ato do presidente da República ou por ato do próprio ministro. Mas não faz nenhum sentido outra autoridade determinar a revogação de um ato. Veja, isso aqui é uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. O ministro da Saúde ele tem a prerrogativa de decidir coisas discricionárias no âmbito do direito da área de saúde. O ministro da Justiça ele tem a prerrogativa de decidir coisas discricionárias no âmbito da justiça. E assim, na área do trabalho, da economia, do planejamento, todo ministro tem suas determinações próprias. Não existe possibilidade jurídica de um ministro revogar o ato do outro ministro. Isso não existe juridicamente. Os dois ministros eles estão em igualdade de condições, eles não têm hierarquia entre si, de modo que um não controla o que o outro faz. Um não subordina o outro. Um não manda no outro. Se por acaso há um problema entre um ministro e outro ministro, isso só se resolve de dois jeitos. Primeiro jeito, o mais fácil, escala para o superior hierárquico dos dois. O que o superior hierárquico determinar, resolvido. Ele pode perfeitamente puxar a orelha dos dois subordinados e resolver do jeito que ele bem entender. Ele não precisa nem dizer que um está certo ou que o outro está errado. Ele pode simplesmente decidir do jeito que ele quiser e resolve o problema. Ou seja, o superior hierárquico controla o que está abaixo. Segunda forma, vai para o judiciário, mas atenção, o judiciário não tem possibilidade jurídica de revogar um ato administrativo. Ele pode declarar a nulidade do ato, sem dúvida alguma, mas ele não... O que é nulidade? Olha, esse ato é ilegal, esse ato é inconstitucional, esse ato não pode acontecer. Administrador público, você pode fazer outro ato no lugar desse e nós, depois que você realizar esse ato, nós vamos controlá-lo. Mas esse ato que chegou para nós não aceitamos porque ele é ilegal. Atenção, não é questão de aceitar ou não. Se declara, se julga ilegal, se julga inconstitucional e com a declaração de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o ato deve ser declarado nulo com extinção de seus efeitos ex tunc. Claro que pode haver uma modulação de efeito, claro que pode haver uma decisão liminar no sentido de organizar a vida até que outro ato seja realizado, mas o legislativo, o judiciário, não tem prerrogativa alguma de alterar ou de substituir o conteúdo de atos discricionários. Gente, estou falando, e vocês, eu não consigo ver a cara de vocês, está indo bem numa velocidade boa, está tudo bem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Um de cada vez, calma, está tudo bem. Bom, já que vocês não fazem... Opa, tem um aqui.
Qual a exata diferença entre revogar e invalidar e anular? Vamos lá. Revogar tem a ver com substituir o conteúdo de um ato administrativo por outro, e os dois são legais. O administrador público acha por bem realizar o isolamento social, e amanhã ele entende que o isolamento social não é suficiente, ele declara quarentena. Ou ele acha que é possível fazer um isolamento vertical, sei lá. Ele toma essa decisão, e essa decisão é válida, essa decisão é legal de qualquer jeito. O judiciário não pode dizer que o isolamento feito pelo Ministério da Saúde ou pelo Secretaria de Saúde de Campinas ou de São Paulo são ilegais. Não são. O ministro e os secretários têm total competência jurídica para baixar esses atos. Qual é o melhor ato? Qual o juízo de valor mais, entre aspas, correto ou verdadeiro? O judiciário não tem nenhuma possibilidade jurídica de substituir essa decisão. Aliás, no nosso roteiro, se você subir um pouquinho, e nós formos no comecinho da página 5, eu transcrevi um texto muito legal do Eli Lopes Meireles, bem no comecinho da página 5. Veja, erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois a justiça poderá dizer sobre sua legitimidade e os limites de opção do agente administrativo. Ou seja, a conformidade da discricionariedade com a lei e os princípios jurídicos. Veja, não é porque o ato é discricionário que pode acontecer de qualquer jeito. Se o ato discricionário não estiver dentro da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o ato pode ser declarado nulo pelo judiciário. Mas o que o judiciário não pode fazer é, no ato discricionário, querer substituir a discricionariedade do administrador pela do juiz. Não existe possibilidade de uma autoridade pública querer colocar um conteúdo diferente no ato discricionário de outra autoridade. Isso não é possível acontecer. Ou seja, o ato discricionário ele pode ser declarado nulo pelo judiciário, mas em hipótese alguma o judiciário poderá dizer que aquele ato discricionário não gostei, vamos mudar o conteúdo, não está legal, sinto muito. Quem pode revogar é só a pessoa que baixou o próprio ato. Aquele ato é legal, aquele ato está dentro da legalidade, a autoridade pública tinha poder, tinha competência para baixar aquele ato discricionário daquele jeito, e se por acaso alguém não gostou do conteúdo do ato, problema de quem não gostou. Mas eu sou juiz, eu vou mudar isso. Olha, o juiz não tem como alterar o conteúdo do ato. Ele pode até dizer que aquele ato discricionário é ilegal, que aquele ato deixa de existir. Mas, puxa vida, a gente precisa de um outro ato para tomar conta do mesmo assunto. Quem vai baixar o novo ato discricionário é a própria autoridade que teve o ato declarado nulo. O judiciário não pode declarar o ato discricionário inconveniente, não pode declará-lo sem sentido e colocar outro conforme. Veja, quando o administrador fala, é o Estado falando pela separação de poderes. O judiciário não tem... Acho que isso aqui é importante. Se nós pensarmos em três poderes, nós temos aqui no alto, nós temos três pirâmides no poder, na União Federal. Nós temos a pirâmide do poder judiciário, nós temos a pirâmide do poder executivo, nós temos a pirâmide do poder legislativo. Nós temos três hierarquias em três poderes na administração, na União Federal. E olha que interessante, o presidente da República, ele manda no poder executivo. O presidente do Senado e da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, manda no Poder Legislativo. E o Conselho Nacional de Justiça, o STF, manda no Poder Judiciário, na administração judiciária. Mas olha que interessante, o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma competência, nenhuma prerrogativa de mandar o juiz julgar de um jeito diferente do que ele julgou. Olha que coisa doida. No judiciário, a gente tem plena consciência disso. Se um juiz decidiu a sentença de um jeito, o Poder Judiciário simplesmente reconhece que aquele voto foi dado, que aquela decisão foi tomada daquele jeito, e não vai dizer que aquela sentença é nula. Simplesmente vai reformar com base em outro entendimento. Ou seja, o mérito da questão judiciária é sempre próprio do judiciário e o superior pode alterar o mérito do inferior. Por favor, da instância inferior. Ele não vai poder mandar o juiz decidir de outro jeito, a não ser no caso de súmula vinculante.
No caso da administração pública, quando o administrador decide o mérito de um ato administrativo, o judiciário não tem como modificar o conteúdo desse ato, o objeto desse ato. E olha que coisa doida, o legislativo ele pode até criar uma nova lei que impede que aquele ato discricionário continue sendo realizado daquele jeito. Mas enquanto não tiver essa nova lei, aquele ato foi realizado com toda tranquilidade. Enfim, quem revoga é quem realiza o próprio ato. Revogar significa aquele ato era legal, aquele ato era válido, e no momento da revogação ele deixa de ser válido porque ele é substituído por um novo. E o que é invalidar e anular? É declarar que aquele ato não tem nenhuma relação com o ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico não aceita aquele ato, porque ele possui ele está eivado de uma nulidade, ele está eivado de um vício que impede que ele se integre à organização, ao ordenamento jurídico, e, portanto, ele deve ser retirado como se jamais tivesse existido. Invalidar é o termo técnico em direito administrativo, idêntico mesmo, com o mesmo significado de anulação ou nulidade no direito judiciário. A outra pergunta, tendo em vista que hierarquia é escalonamento de poder, quem está no primeiro escalão da administração? Olha, nós temos um problema sério no Brasil, ou dois. No Brasil, nós temos uma tripartição de poderes. Então, nós sabemos que existem três poderes, que são interdependentes, mas olha que joia, no topo da pirâmide do executivo, nós temos Sua Excelência o Presidente da República. No topo do Poder Legislativo, nós temos Suas Excelências, os congressistas e os senadores. E no topo do Judiciário, nós temos Suas Excelências, os ministros do Supremo, ou Suas Excelências, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Todos eles são excelências. E eles estão em estruturas hierárquicas diferentes. Eu vou dar um exemplo que talvez facilite. No topo da hierarquia do Exército, nós temos os generais. No topo da hierarquia da Marinha, nós temos os almirantes. E no topo da hierarquia da Aeronáutica, nós temos os generais do ar. Eu achava que era brigadeiro, mas é general do ar, o topo da hierarquia. Olha que interessante. O general do ar jamais poderá mandar num almirante ou num general do Exército. E a recíproca é verdadeira. Um não tem como mandar no outro porque eles não estão dentro da mesma hierarquia. Eu vou piorar a situação. Abaixo do general, no Exército, nós temos o coronel, o major e o capitão. Aliás, capitão está na moda, o tenente, vai? Veja que interessante, o tenente é o mais baixo o cargo de comando do Exército. E, sei lá, ele de repente foi entregar um documento, ele foi, sei lá, numa base da Marinha Brasileira, foi numa base da... sei lá, o general mandou que ele fosse entregar alguma coisa na Marinha ou na Aeronáutica, e o almirante ou o brigadeiro, sei lá, o general do ar, resolve mandar o tenente do Exército fazer alguma coisa. O tenente não tem nenhuma possibilidade jurídica, estou dizendo agora simplesmente juridicamente, tá bom? De obedecer ao comando do almirante ou de obedecer ao comando do brigadeiro, do general do ar. Veja, claro que por uma questão de educação e por uma questão de juízo, capaz dele até obedecer à ordem. Mas veja, o general assim, tem hierarquia, tem comando sobre o tenente. Mas o almirante, ainda que seja poderosíssimo dentro da Marinha, não tem comando nenhum sobre as tropas ou sobre qualquer pessoa do Exército. Vou melhorar isso. A Sua Excelência, o Presidente da República, não tem nenhuma possibilidade jurídica de mandar em alguém do Poder Legislativo ou em alguém do Judiciário. Se por acaso, vamos imaginar que você não suporte o Presidente da República. Pode ser hoje, ou pode ser 2 anos atrás, ou pode ser 4 anos atrás, ou 10 anos atrás, tá bom? O exemplo é atemporal. Você votou em outra pessoa e você não suporta o presidente. E você trabalha no Poder Legislativo, lá em Brasília. E o presidente pede uma coisa para você. Você simplesmente olha para a cara do presidente ou da presidente e fala para ela assim, olha, Vossa Excelência não manda em mim. Eu não vou realizar o que está me mandando. Se por acaso o meu chefe me mandar fazer isso que Vossa Excelência está me mandando fazer, eu faço, mas Vossa Excelência não manda em mim, eu não vou fazer. Eu sei que isso é de uma falta de educação tremenda, mas eu queria deixar claro para você que não existe hierarquia entre quem está num poder e quem está no outro poder. Hierarquia existe apenas na mesma pirâmide. Vou continuar o problema. No Brasil, nós temos um pacto federativo em que temos 3 níveis federativos. Aliás, o Brasil tem essa jabuticaba, mais uma, em que
Município faz parte do Pacto Federativo, município é pessoa jurídica de direito público com a mesma dignidade constitucional dos estados e da União. Isso é brasileiro, isso não tem mais nenhum lugar do mundo. Bom, mas como nós temos essa estrutura normativa no Brasil, determinada pela Constituição, olha que coisa doida. Nós temos, no estado de São Paulo, 3 poderes. Nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, exatamente simétrico ao da União Federal. Nós temos Sua Excelência o Governador, Suas Excelências os deputados estaduais e Suas Excelências os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha que coisa doida. O governador não tem nenhuma possibilidade jurídica de mandar em pessoas que passaram no concurso público no Tribunal de Justiça ou em pessoas que passaram no concurso público na Assembleia Legislativa. Ele não tem nenhuma prerrogativa, nenhuma possibilidade jurídica de mandar nos deputados ou nos desembargadores. E a recíproca é verdadeira. Eles são, veja que interessante, você os chama de excelência, porque eles ocupam cargos de excelência, os cargos, excelência vem de excelso, o mais alto cargo estatal. Eles estão lá ou por concurso ou por eleição, e independentemente da forma como eles ocupam o cargo, eles estão no mais alto escalão do seu poder. E olha que coisa doida, nos municípios, nós temos 2 poderes e não 3, não existe judiciário municipal ainda, cuidado que eles podem inventar isso a qualquer momento, não tem ideia, mas nós temos 2 poderes, nós temos Sua Excelência o Prefeito, temos Suas Excelências os vereadores. E, por favor, vejam que interessante, no judiciário, todo juiz é excelentíssimo senhor, toda juíza é excelentíssima senhora, porque em termos estruturais, eles mesmo numa comarca pequena, mesmo numa vara regional, eles ocupam um cargo de excelência dentro do judiciário. O ministro do Supremo e o juiz de Vila Mimosa são suas excelências, eles têm apenas uma diferença de estrutura administrativa. O ministro do Supremo pode até, e o presidente do TJ, eles podem mandar administrativamente em certas estruturas, mas eles não têm o poder de alterar as decisões judiciais dos seus pares. A diferença judicial ou jurisdicional entre um juiz de primeira instância e um juiz de segunda instância é simplesmente de organização do Poder Judiciário. Não existe como o desembargador mandar na sentença do juiz. O desembargador pode perfeitamente, por questão de hierarquia, determinar a forma pela qual o juiz vai presidir a sua vara ou organização da competência administrativa do judiciário. Mas não tem como mandar que o juiz decida uma sentença do jeito que o tribunal achar melhor. Isso não funciona. Mas vamos voltar à questão das excelências. Todos esses cargos de excelência estão no topo das suas pirâmides. Eles, no topo de suas pirâmides, significa que eles mandam, eles estão no mais alto cargo das suas pirâmides e eles detêm hierarquia sobre absolutamente todos os subordinados nessa pirâmide. Mas quem está numa pirâmide não tem nenhuma possibilidade jurídica de mandar ou ser mandado por pessoa de outra pirâmide. Não há possibilidade jurídica também, porque nós estamos falando de estruturas diferentes na federação, do presidente da República mandar no governador ou o governador mandar em prefeitos. Veja, eles são excelentíssimos senhores, eles têm a mesma dignidade constitucional. O que eu estou dizendo para vocês não é que o cargo de presidente não seja mais importante ou mais relevante que o ser um governador ou um prefeito. É óbvio que do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, de qualquer ponto de vista que não seja jurídico, presidente é mais relevante que governador e governador é mais relevante que prefeito. O que eu estou dizendo é que um presidente não tem nenhuma hierarquia sobre as funções do governador e o governador não tem nenhuma hierarquia sobre as funções do prefeito. No município de Campinas, o governador do estado de São Paulo, o presidente da República do Brasil, não tem como mandar em absolutamente nada. Eu estou dizendo do ponto de vista jurídico, ok? Então, explicando, tendo em vista a hierarquia e escalonamento de poder, quem está no primeiro escalão da administração? Na administração federal é o presidente da República, no governo do estado é o governador, no município é o prefeito, e um não tem como mandar no outro, porque eles estão em estruturas federativas diferentes. Do mesmo jeito, nos 3 poderes, não há nenhuma possibilidade jurídica do ministro do Supremo mandar no desembargador do TJ
ou o desembargador do TJ ou o ministro Supremo mandarem no Legislativo. Eles são poderes autônomos, aliás, eles são poderes que nós entendemos como órgãos independentes, nós vamos ter essa aula mais para frente, e um não tem como mandar no outro, não tem como revogar ou controlar os atos do outro. O que é possível é o judiciário controlar a legalidade dos atos baixados pelos outros atos, se o judiciário for instado a falar sobre isso. Com relação ao administrador, como ele tem o dever de aplicar a lei de ofício e como o controle é um dever constitucional dele, se por acaso o administrador público verifica que o subordinado realizou um ato ilegal, é dever dele controlar aquele ato por autotutela imediatamente. Uma coisa interessante, se pegarem leis orgânicas de municípios e se vocês pegarem as constituições dos estados, muito provavelmente vocês vão ver ali que o secretário de Assuntos Jurídicos ou o departamento, a Secretaria de Assuntos Jurídicos ou a Secretaria de Justiça está definido na Constituição, na lei orgânica, como o órgão que detém o controle de legalidade de todo o estado ou de todo o município. Ou seja, de início, o prefeito não tem que se preocupar com o controle de legalidade, quem vai fazer isso é sempre o secretário. Mas, originalmente, se não tiver essa previsão constitucional ou orgânica, quem tem o controle de legalidade último, quem tem a tutela última, é sempre o chefe do executivo. Falei, eu não sei se eu respondi as perguntas do João Lourenço e do Leonardo. Se eu não tiver, o Eurico falou que, por enquanto, está dando certo, o Guilherme também falou que, por enquanto, está certo, e a Aline pergunta, mas o judiciário, ao determinar a nulidade, pode pedir para que realize outro ato ou não? Olha, quando o judiciário determina que um ato do administrador é nulo, significa que aquele ato deixou de existir. E aí o administrador tem um problema sério, porque, afinal de contas, aquilo que era realizado segundo o ato administrativo não pode mais ser realizado daquele jeito. E aí nós temos duas coisas. Aquilo não vai ser mais feito de jeito nenhum, ou o administrador vai criar um novo ato para que aquilo seja realizado? É uma pergunta que o administrador tem que responder. O que ele não pode fazer é continuar agindo do jeito que foi declarado nulo. Ele pode realizar outro ato, e esse outro ato vai direcionar a administração pública naquele sentido, até que venha um novo juiz e diga que aquele ato é nulo de novo. Ou simplesmente o judiciário vai dizer que aquele ato é legal e ninguém vai discutir aquele ato. Enquanto ninguém discute aquele ato judicialmente, aquele ato tem presunção de legalidade e deve ser cumprido por todos. Eu acho que essa é a resposta para a pergunta da Aline. Bom, dando continuidade, a não ser que venha mais alguma pergunta aí no chat, e se eu não respondi alguma, me avisa de novo, tá bom? E se eu não respondi direito, a gente vai também. Bom, o que significa hierarquia? Então, eu estou na página 6, primeiro parágrafo nosso texto. Opa, chegou mais pergunta aqui? Não. Dizendo que está tudo certo. O poder hierárquico, ele é muito mais bem caracterizado pelo item 1, ordenar, mandar o subordinado fazer as coisas. Eu me perdi aqui, voltei de novo. Não é apenas uma questão de dar ordens que podem ser feitas tanto diretamente quanto por meio da edição de atos normativos internos, mas também de delegar funções. E, em certos casos, avocar as funções, pegar as ações de volta. Essa questão de desconcentração, reconcentração, nós vamos tratar no momento adiante, quando falarmos de órgãos públicos. Não se preocupem com isso agora. Outros itens também decorrem do poder hierárquico, mas tem muita relação com os poderes. Ao poder fiscalizar, o superior deve controlar o subordinado até mesmo por meio de correções disciplinares. De fato, só o superior tem o poder de punir o subordinado, mas isto está muito ligado ao chamado poder disciplinar. Ao corrigir as ações, declarando-as ilegais ou revogando-as, o superior exerce um poder derivado do princípio da autotutela que nós estávamos falando até agora. Eu apresentei algumas perguntas para vocês, e isso aqui é o tipo de coisa que eu adoro cair em prova, adoro cair em concurso público, aí eu estou mandando aqui para nós. Questão sobre poder hierárquico. O chefe do poder executivo, bom, você passou num concurso, você agora é o advogado da União, é procurador de Estado, procurador do município. E aí o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o governador ou o presidente da República, chega para você, advogado, um público,
olha, eu estou com um problema aqui, eu quero que você emita um parecer, e o conteúdo do seu parecer, o teor do seu parecer, tem que satisfazer, tem que dar margem aqui para uma posição política do governo. Dá um exemplo, a doutora Aline Alexandra Ross, a advogada da União, eu quero tal ok que a senhora deu um parecer aqui dizendo que podemos sair do isolamento imediatamente. E aí a pergunta, o procurador, né, a procuradora, está subordinada ao presidente a ponto de emitir o parecer do jeito que ele mandou? E se não fizer, está sujeita a sanções disciplinares? Ou seja, ele mandou o procurador fazer uma coisa e o procurador não fez. Esse procurador está sujeito a um processo administrativo disciplinar? A resposta está muito próxima no Poder Judiciário. Olha que interessante. O desembargador ou o presidente do TJ tem a possibilidade de chegar para o juiz de primeira instância e falar assim, olha, tem um caso interessante aí na tua vara, eu quero que você julgue procedente, eu quero que você julgue improcedente. E se você não fizer isso do jeito que eu estou mandando, eu vou entrar com um processo administrativo contra você e vou te aposentar compulsoriamente porque você me desobedeceu. Vejam, agora que eu falei a pergunta sobre a autonomia e independência do juiz em emitir a sua sentença, vocês já sabem a resposta da pergunta que eu fiz agora há pouco. O procurador, o administrador, o procurador público, me perdoem, tem a total prerrogativa de decidir, de dar o parecer ou de apresentar a petição do jeito que ele entende devido. As questões técnicas, a melhor forma de agir tecnicamente, a melhor forma de exercer a sua função pública é algo próprio do procurador, é algo próprio do advogado, é algo próprio do juiz. Não existe possibilidade jurídica do superior mandar você fazer a coisa de um jeito se você entende que você tem a liberdade de, olha, eu entendo que o caso aqui não é desse jeito, eu entendo que o que você está me pedindo, o que Vossa Excelência está me pedindo, é legal. Veja, eu não posso me negar a emitir o parecer, porque meu chefe mandou eu dar um parecer. Mas eu posso dar um parecer contrariando a posição política do meu chefe. Olha, se você fizer desse jeito, eu entendo que você está indo contra a legalidade. Ou eu acho que você está indo contra assim, eu posso perfeitamente dizer para ele que, olha, o que você está me pedindo é para dar um respaldo para uma ilegalidade sua. Veja, eu não posso ser condenado ou processado por exercer a minha função. O meu chefe não gostou do que eu fiz. Veja, gostar ou não gostar do que eu fiz, não importa. Eu só posso ser processado como subordinado, como servidor público, se eu realizar uma ilegalidade, se eu cometer um ilícito. Professor, mas eu estou sabendo que nas leis municipais, estaduais, existe a possibilidade de processo administrativo contra o servidor público se ele, por acaso, não foi leal às instituições. Veja, ser leal à instituição significa impessoalidade e busca do interesse público. Se por acaso eu deixei claro no meu parecer que eu busquei a legalidade ou ilegalidade do ato, meu parecer foi baseado no interesse público e não no interesse pessoal do meu chefe, cai por terra a tentativa de punir a pessoa porque não seguiu a ordem do chefe. E com relação a pedido de pareceres, o parecer aqui, eu falei o parecer jurídico, mas vamos imaginar que o presidente da República chegue para um ministro, chegue para um secretário da área de saúde e fala o seguinte, olha, eu quero um parecer técnico seu dizendo que eu posso parar com o isolamento social desde já, que não vai ter problema nenhum. Veja, do mesmo jeito que ele pode fazer uma pergunta jurídica para o procurador, ele pode fazer uma pergunta técnica de saúde pública para o especialista de saúde pública. E o especialista em saúde pública pode fazer duas coisas. Pode apresentar o entendimento dele, e ele estará realizando algo totalmente dentro da lei, porque ele entende que aquele parecer é dado segundo o interesse público, ou ele pode ser um borra-botas, ele pode simplesmente criar lá, fazer um parecer todo bonito, do jeito que o chefe gostou, para ele ficar bem com o chefe. Ele pode fazer isso? Até pode acontecer. Mas se ele, por acaso, for responsável, visar o interesse público e não realizar essa loucura,
ele não tem como ser processado, ele não tem como ser penalizado, porque ele visou ao interesse público e não ao interesse político do seu superior imediato. Não sei se me fiz entender. A Aline faz uma pergunta. Mas satisfazer a posição política do governo não é legal, visto que estaria realizando o interesse público? Eu não entendi muito bem isso. Olha, o interesse público, ele não é muito claro todas as vezes. Às vezes, nós temos como satisfazer o interesse público de várias formas. Nós podemos, em questão de saúde, satisfazer o interesse público. Veja, qual é o interesse público que você quer realizar, qual que você quer cumprir? Você quer realizar o interesse público de manter todo mundo em casa, para diminuir a velocidade de contaminação, de contágio do coronavírus, e com isso, o sistema de saúde brasileiro ter condições materiais de atender a todo mundo? Isso é um ponto. Ou você acha que vale a pena nós sairmos do isolamento imediatamente, voltarmos à normalidade, todo mundo fica contaminado ao mesmo tempo e o sistema de saúde não vai aguentar, vai entrar em colapso e muita gente vai morrer, mas aí não temos mais problema nenhum, porque quem tinha que morrer já morreu. Veja, de um lado você está pensando na saúde das pessoas e na capacidade de atendimento de todas. Na outra, você está tentando resolver um problema prático. Vamos melhorar, vamos fazer a economia rodar. São duas possibilidades. Qual das duas visa mais ao interesse público? Eu acho que as duas têm interesse público envolvido. Não existe nenhuma das duas que é a mais certa ou a mais verdadeira. Mas nós temos alguns valores, cada um de nós tem valores que direcionam os nossos julgamentos e nós podemos decidir de um jeito ou de outro. Milão, um mês atrás, entendeu que tinha que botar a economia para funcionar. E eles, hoje, entendem que essa decisão não foi boa, porque eles colheram mais de 4 mil, quase 5 mil mortos no último mês, porque eles saíram do isolamento e foram obrigados a voltar para o isolamento muito mais rígido agora do que antes. Veja, eu não sei qual é o melhor interesse público a ser seguido, se o curto prazo ou se o longo prazo. Interesse público de curto prazo e interesse público de longo prazo são interesses públicos. Até antes do coronavírus, o ministro da Economia entendia que nós tínhamos que guardar todo o dinheiro possível para evitar que o Brasil quebrasse. E todo esse dinheiro que estava sendo guardado está sendo agora distribuído de uma forma ou de outra por meio de políticas de transferência de renda. Nós estamos vendo um super liberal, o Paulo Guedes, fazendo pronunciamento na televisão, dizendo a la Disney, a la Lilo e Stitch, que Ohana means family e que ninguém pode ser deixado para trás. Eu vivi para ver um liberal apresentar uma política keynesiana de transferência de renda e todo aquele dinheiro que ele estava guardando para que o Estado brasileiro tivesse responsabilidade fiscal e austeridade está sendo utilizado para o brasileiro sobreviver a 3 meses de coronavírus. Qual dos interesses públicos é mais relevante? Qual é o mais importante a ser feito? Olha, por incrível que pareça, eu acho que o governo federal, eu vivi também para me ver concordando com alguma coisa que o governo atual está fazendo. Eu entendo que foi a melhor decisão possível, a política de transferência de renda, e acho até que foi uma transferência tímida. Eu acho que poderia ser um valor maior. Puxa, mas como é que nós vamos pagar essa dívida depois? Eu não sei, mas eu estou feliz que as pessoas estarão vivas depois para saber como fazer para pagar essa dívida depois. Voltando, veja, a posição política do governo, ela pode ser legal ou ilegal, ela pode ser constitucional ou inconstitucional. Ela pode visar o interesse público de um jeito ou de outro. Veja, a política neoliberal, ela tem legalidade e tem constitucionalidade. A política keynesiana tem legalidade e tem constitucionalidade. Qual delas vai ser tomada é uma decisão política do governo, e a realização dela, nos casos concretos, são formas discricionárias, convenientes e oportunas de serem realizadas pelo administrador público. Elas podem ser feitas de um jeito ou de outro, e vários jeitos podem acontecer. E todos os jeitos que acontecerem podem ser entendidos como legais ou como ilegais. Se esse jeito que a política pública for realizada for entendida como ilegal, ela será declarada nula. Porém, se o judiciário entender que aquela política é legal, que ela poderia ser feita daquele jeito, veja, ela podia ser feita de vários jeitos, mas o político
o administrador público decidiu que seria de um jeito e não de outro. E se aquele jeito estiver dentro da lei, se aquele jeito estiver dentro da Constituição, aquele jeito discricionário não é nulo, ele simplesmente é discricionário. E o judiciário não possui competência de substituir aquele jeito por outro que o juiz de plantão achasse melhor. Veja, se houve a clara identificação de que há interesse público envolvido, o judiciário não tem como revogar, não tem como declarar nulo, melhor dizendo, um ato administrativo, e muito menos revogar o ato, porque não foi ele que realizou. Aline, não sei se eu respondi, falei por uns 6 minutos para tentar responder a sua pergunta. Bom, nós estamos aqui na página 6, no item 5, poder disciplinar. A gente já volta para o poder disciplinar, vamos descer um pouquinho, e vamos falar do item 6, poder normativo. Eu acho que, pela minha prática, eu vi que as pessoas entendem melhor o disciplinar se a gente fala do normativo primeiro. Alguém fez outra pergunta? Não. O procurador não está subordinado, mas o secretário de Assuntos Jurídicos, esse estaria, né? Olha, o prefeito está aqui, o secretário de Assuntos Jurídicos está aqui, e o procurador está aqui. O prefeito pode chegar para o secretário de Assuntos Jurídicos e, olha, eu quero que você me dê um parecer dizendo que o que eu estou fazendo é legal. E o procurador pode tanto passar, o secretário de Assuntos Jurídicos pode tanto ele mesmo fazer isso, quanto passar para um subordinado. E qual pode, assim, olha, o meu parecer está aqui, eu acho que o que o senhor me pediu para fazer não pode ser feito porque é ilegal. Não, mas eu quero que você me diga que é legal. Eu não vou fazer isso. Se você quiser achar um outro que diga isso, tudo bem, mas eu não vou assinar algo que, segundo o meu entendimento, diz que é legal. O próprio secretário pode falar isso para o prefeito, e, sei lá, o prefeito pode ficar bravo, pode exonerar o secretário e nomear outro que diga que aquilo é legal. E atenção, o prefeito, se tiver alguma questão discricionária, ele não tem que perguntar para ninguém se aquilo é legal ou não. Ele simplesmente, se a questão está dentro da lei, ele pode até perguntar, senhor secretário, eu quero fazer uma coisa, isso está dentro da lei? E o secretário vai falar, está dentro, pode ir. Olha, não está. Não, mas eu quero que você me diga que está dentro da lei. Não digo. Isso que o senhor está me pedindo, no meu entendimento, não funciona, não dá certo. Então, existem todas essas discussões. E o prefeito pode perfeitamente chegar para o secretário e falar assim, olha, eu estou pensando em fazer alguma coisa, você acha que é legal isso, senhor secretário? Eu entendo que é legal, pode fazer. De repente, o procurador, ou o secretário de Assuntos Jurídicos, deu um parecer dizendo que é legal, e o judiciário não concorda. E alguém vai ao judiciário e fala que, olha, esse ato aqui é nulo. Pode acontecer? Vive acontecendo. Mas isso não quer dizer que o procurador, que o secretário de Assuntos Jurídicos, que o secretário de Justiça do Estado fez aquilo de má vontade, que fez aquilo por dolo. Na verdade, ele fez todo um entendimento pelo qual aquilo era considerado válido, e o judiciário, em última instância, entendeu que aquilo não era válido em hipótese alguma. Mas, veja, eu não estou dizendo que as coisas são feitas por maldade, por dolo, por espírito emulador. Eu simplesmente apresentei uma situação em que um procurador pode, por liberdade do cargo, falar, olha, eu entendo que isso que o senhor está me pedindo é assim, o senhor quer que eu dê um parecer? Eu vou dar um parecer, mas o senhor não vai gostar do conteúdo do parecer, porque eu entendo que o que o senhor quer fazer é ilícito. Puxa, obrigado. E o prefeito pode simplesmente falar o seguinte, puxa, obrigado porque o senhor me falou que é ilícito, agora eu não vou fazer de outro jeito. E isso é o normal, tá bom? Existe o metabolismo da estrutura administrativa, existe a patologia. Sabe, um prefeito, um governador e um presidente podem até chegar para o administrador, para o secretário, para o ministro, e falar assim, olha, eu quero que você me diga que é legal fazer uma coisa maldosa que eu quero fazer. Quer dizer, o prefeito, o governador e o presidente, nessa situação, já até sabem que o que eles querem é ilegal, mas querem que alguém diga que está tudo certo. Isso é excepcional, isso é exceção à regra, isso não é o que acontece em regra. Normalmente, o prefeito, o governador e o presidente chegam para os seus subordinados e falam assim, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, o que vocês acham? É legal fazer isso? Está dentro da lei, está dentro da Constituição? Eu posso fazer desse jeito? Pode, é legal. Puxa, agora que é legal, eu vou tomar as decisões de maneira discricionária. Qual é o melhor jeito de fazer isso? O melhor jeito de fazer isso é assim, é assado, do outro jeito. Tem várias formas de implementar isso dentro da legalidade. Qualquer uma dessas formas a serem implementadas dentro da legalidade
nós chamamos de discricionariedade do administrador. Qualquer uma delas é possível, qualquer uma delas depende da opção política, depende do juízo de valor, ou, em termos administrativos, depende da conveniência e oportunidade que o administrador decide. Todas elas, qualquer uma delas que for implementada, será considerada dentro da lei. E o único que pode cancelar esse ato que foi realizado é o próprio administrador. E esse cancelamento chama revogação. E quando ele revoga, o ato que ele revogou não tem mais validade. Mas até aquele momento era válido, era eficaz, gerou efeitos, gerou consequências, e nós nos organizamos de acordo com o ato que foi baixado. Ok? Vamos lá. Poder normativo. Item 6, página 7. Poder normativo é uma prerrogativa do administrador público e é uma prerrogativa de quem está no alto da pirâmide hierárquica. Quem está abaixo não tem poder de criar normas. Quem cria normas é quem está acima. E toda norma criada é válida e impõe hierarquia, impõe dever de subordinação de todos que estão subordinados a ele. Se o presidente da República baixar um decreto, esse decreto, o cumprimento dele é imposto a absolutamente todos os servidores públicos da administração pública federal. Ou seja, presta atenção nisso. Se o presidente da República baixar um decreto, todo mundo que trabalha no Poder Executivo Federal tem que cumprir o poder normativo. Está subordinado ao presidente, o presidente baixa um decreto, isso é um ato infralegal de competência do presidente, e todos os subordinados do presidente da República. Se o cara trabalha na administração pública federal como subestagiário do estagiário, da subsecretaria de assuntos, sei lá quais, de qualquer... E o cara está lotado na cidadezinha mais minúscula do Brasil. Esse cara está sujeito a realizar o que o decreto manda. Veja, se há um decreto, se há um poder normativo do chefe, todos os subordinados são obrigados a cumprir aquela ordem. Olha só, se o decreto é emitido pelo presidente da República, só aqueles que estão subordinados, estão dentro da pirâmide do presidente, têm que cumprir, eles são obrigados a cumprir aquele decreto. O que eu acabei de dizer é que o poder legislativo e o poder judiciário não estão obrigados a seguir o decreto. Vou mais longe. Os poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados e dos municípios não estão obrigados a seguir o decreto. E nós, cidadãos brasileiros, que não temos cargo algum, né, na administração pública federal, não estamos obrigados a seguir o decreto. Vejam, não existe nenhuma possibilidade jurídica de um cidadão brasileiro seguir um decreto do presidente da República. Porque na Constituição, artigo 5º, não lembro o inciso, se alguém puder abrir a Constituição e pegar o inciso, está escrito que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Eu não estou obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de decreto. O decreto é algo que decorre do poder normativo, que decorre do poder hierárquico. Veja, se por acaso eu, como professor da PUC de Campinas, baixa uma norma na PUC, seja do diretor da faculdade, seja do diretor de centro, seja do pró-reitor de administração, de qualquer pró-reitor e do reitor, não importa de onde que veio esta determinação do poder normativo dentro da PUC. Eu, como professor, estou obrigado a seguir a determinação baixada pelo meu diretor de faculdade, ou pelo meu diretor de centro, ou pelo meu pró-reitor, ou pelo meu reitor. Qualquer norma que eles baixarem, eu sou obrigado a cumprir. Interessante. Se eu sou professor da faculdade de Direito e o diretor da faculdade de Ciências Sociais baixa uma norma, eu não estou obrigado a seguir a norma do diretor da faculdade de Ciências Sociais, porque eu não dou aula lá, eu estou subordinado ao diretor da faculdade de Direito. Se o diretor do Centro de Economia e Administração, CEA, ou Centro de Ciências da Vida, baixa uma norma, eu não estou obrigado a segui-la, porque a norma tem sentido para aquele centro, e não para mim. Se o governador de Minas Gerais baixa uma norma, um decreto, ou se há uma lei da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu aqui em São Paulo não estou obrigado a seguir aquela lei, porque ela não diz respeito a mim. Tudo bem? É tudo uma questão de organização
Inciso segundo, Eurico, muito obrigado. Ninguém faz ou deixa de fazer nada no Brasil, senão em virtude de lei. Mas veja, a partir do momento que você passou num concurso, a partir do momento que você foi nomeado por indicação ou eleito para um cargo no Poder Executivo Federal e o presidente da República baixou uma norma, você está subordinado a ela. Se o ministro da Saúde baixou uma norma e você, sei lá, você está vinculado ao Ministério da Justiça, você não é obrigado a seguir aquela norma. Perdão, um minutinho só. Quando o prefeito de Campinas, ou secretário de saúde de Campinas, baixou uma norma aqui em Campinas, não me lembro agora se foi decreto ou portaria, acho que foi portaria do secretário de saúde. E quando o governo do estado baixou um decreto, ou do próprio governador, ou uma portaria do secretário de saúde, determinando o isolamento e determinando que não pode haver aglomeração no estado de São Paulo ou no município de Campinas. Olha que coisa doida que eu vou falar para vocês. Isso não impede ninguém, nenhum cidadão, de se reunir. Vamos imaginar que você, você é de uma igreja e você e todos os membros da sua igreja, todos os seus irmãos, decide que vão continuar tendo missas ou cultos na sua igreja. Veja, a liberdade de culto, liberdade de livre são direitos constitucionais, você está cumprindo a lei permite que você vá para lá e para cá à vontade, a lei protege, a Constituição protege o seu direito à liberdade de culto, e você decide que domingão vai ter missa, vai ter culto, e vai todo mundo para lá. Não aconteceu nada de errado, não aconteceu nada de ilegal. Porém, alguém vendo aquela aglomeração se sente prejudicado, porque a aglomeração é justamente o que permite a aceleração do contágio do coronavírus, liga para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal e avisa que está tendo aglomeração. O que acontece? Por força do decreto da Secretaria de Saúde, decreto do governador ou do prefeito e da portaria do secretário de Saúde, pessoas da Vigilância Sanitária irão até aquela igreja, determinarão o imediato. Veja, não, a gente está no meio da pregação da homilia, está tendo primeira comunhão, está tendo comunhão, Eucaristia agora, está tendo revelação, não sei, está tendo, assim, no momento mais importante do culto, da missa, ou da atividade religiosa que porventura esteja acontecendo naquele local, o servidor público que está ali fala assim, olha, eu não quero saber nem onde vocês estão, se é importante ou não. Eu tenho uma ordem, eu tenho hierarquicamente que seguir uma norma do meu superior hierárquico que me manda, assim que eu souber de uma situação como esta que está acontecendo aqui, dispersá-los imediatamente, se bobear, passar álcool gel em todos vocês, limpar tudo, esterilizar todos vocês e lacrar o estabelecimento para que isso não volte a acontecer durante um momento de isolamento. Veja, o administrador público ele tem o dever de cumprir a ordem do seu chefe. E ele vai fazer isso, quer vocês que estão lá na igreja gostem ou não gostem. Se por acaso a PUC não tivesse seguido as instruções de isolamento, de aulas virtuais, e nós estivéssemos todos lá na sala 302 nesse momento, seria perfeitamente possível que a vigilância sanitária fosse até a PUC, nos retirasse das salas e determinasse a lacração do prédio do direito, porque estamos indo contra as determinações dele. Veja, o que eu posso fazer, o que a PUC poderia fazer, o que os irmãos da igreja poderiam fazer? Ir ao judiciário e pedir por meio de mandado de segurança ou outro remédio constitucional, que o juiz conceda o direito, conceda a segurança ou dê salvo-conduto, não sei, para que as pessoas realizem a liberdade de culto do jeito que a lei e a Constituição determina. E o judiciário, naquele momento, será instado a dizer se aquela proibição, se aquela lacração foi ilícita ou se foi lícita. O judiciário vai dizer, puxa vida, será que o procedimento realizado pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária, com base numa portaria, foi legítima, foi legal? Essa portaria tem base legal, tem base constitucional para restringir o direito de culto
e o direito de liberdade de ir e vir das pessoas, a liberdade de assistir aula às 10 horas da manhã até às 11h30 na sala 302, o judiciário vai ser chamado a conceder a segurança ou negar a segurança. No presente caso, eu acredito que o judiciário vai dizer que a portaria do ministro, do secretário, ou decreto do governador ou do prefeito são totalmente dentro da lei, que estão visando, no presente momento, a preservação do direito à vida, a preservação do direito à saúde, e que na ponderação de direitos, blá, 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 que vocês já conheceram, entende-se que no momento o melhor a fazer é não haver aglomerações, justamente para evitar o risco de aumento do contágio. Ou, de repente, nós temos um juiz que não entende desse jeito, um juiz que participou das últimas carreatas e fala que concede a segurança, porque, afinal de contas, entende que essa portaria ela é excessiva, etc. Não sei das quantas, ela é nula de plano de direito e não deve ser aplicada naquele caso concreto. Pode acontecer isso? Também pode. Tudo entendido até aqui ou eu enrolei demais vocês? Vamos voltar. Alguns chamam o poder normativo de poder regulamentar, mas na verdade, poder regulamentar é um poder específico do presidente, é um poder, melhor dizendo, é um poder exclusivo do chefe das pirâmides hierárquicas. Regulamento é um ato normativo. Norma, ou poder normativo, é gênero e poder regulamentar é espécie. Ou seja, o regulamento nada mais é que uma norma infralegal editada por competência exclusiva do nosso chefe do executivo. Os ministros, os secretários, têm a prerrogativa de baixar portarias. Ou também temos as instruções normativas, e elas servem para determinar a conduta dos subordinados. Veja, eu vou voltar nesse ponto que é importante. Os atos normativos, eles não obrigam ninguém fora da hierarquia. Eu não sou obrigado a cumprir um ato normativo de nenhuma entidade estatal, a não ser que eu faça parte, que eu tenha um cargo nessa entidade estatal. Eu só sou obrigado a cumprir a lei, e por acaso eu posso discutir se um decreto, se um regulamento, se uma norma qualquer infralegal, ela ilegalmente, ilicitamente, invade algum direito meu. Mas quem vai fazer isso é o chefe de quem baixou aquela norma ou o Poder Judiciário. E vamos lá. O chefe do Poder Executivo tem competência para expedir decretos regulamentares, isto é, decretos que regulamentam a aplicação de leis. Por conta disso, essa atribuição é comumente chamada de poder regulamentar, no entanto, não é poder autônomo, mas espécie de poder normativo. Veja, o Poder Executivo no Brasil não tem nenhuma autonomia de criar normas sem base legal. Se não houver uma lei dizendo ao administrador público que ele pode baixar um decreto, que ele pode baixar uma portaria, ele não poderá realizar isso. Existem alguns lugares, principalmente França e Itália, onde o Poder Executivo tem a prerrogativa de baixar decretos autônomos. Ou seja, independentemente de lei, ele pode criar normas novas, ele pode inovar no ordenamento jurídico. Isso é completamente inconstitucional no direito brasileiro. O regulamento ou qualquer norma infralegal é chamado de ato normativo secundário. Ok? Nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas toda e qualquer lei pode ser regulamentada pelo Executivo, se este achar conveniente fazê-lo. Ela está dizendo aqui que toda e qualquer lei pode ser regulamentada dentro da reserva legal relativa. Na reserva legal absoluta, isso não é muito possível. E eu acabei de falando aqui, né? Embora haja em alguns países, como Estados Unidos e França, a possibilidade de regulamentos autônomos, no Brasil isso é vedado. Embora haja em países como Portugal a possibilidade de regulamentos independentes, no Brasil também isso é vedado. E até há uma exceção no Brasil, tá? A Emenda Constitucional 32 de 2001 permitiu ao chefe do Executivo extinguir cargos públicos que estejam vagos. No Brasil, por lei, um cargo só pode ser criado por lei, só pode ser extinto por meio de lei. Mas se um determinado cargo não tiver, esse cargo não estiver lotado, não tiver ninguém preenchendo aquele cargo, um cargo vazio, por determinação constitucional após a emenda 32, pode ser
extinta por decreto presidencial ou por decreto governamental na esfera do governo estadual. Porém, isso é completamente excepcional. Em regra, os decretos, as normas regulamentares só podem ser emitidas com base em lei, não há autonomia para isso. E, além dos regulamentos, há outras manifestações do poder normativo, como instruções normativas, regimentos, resoluções, deliberações, que são outros tipos de ato administrativo de natureza normativa, que serão objeto de uma matéria no segundo semestre chamada atos normativos. Então, não precisa se preocupar com... Por enquanto, entendam que todos esses atos normativos são praticamente sinônimos. Nós vamos saber a distinção deles apenas no segundo semestre. Não há necessidade de vocês se preocuparem com isso agora. Ok? Essa última parte aqui do item 8, essa curiosidade, é só uma curiosidade, eu também não estou preocupado com ela. Nós temos pouco tempo na aula, eu quero voltar para o item 4, poder, item 5, poder disciplinar. Veja, toda vez que o superior hierárquico fica sabendo que um subordinado dele realizou um ato ilícito, um ato que não deveria ter ocorrido, ele tem o dever de determinar a instauração de um processo administrativo disciplinar. Toda vez que o subordinado vê toda vez que o superior hierárquico identifica um ilícito na sua esfera administrativa, ele por autotutela, por dever funcional, ele tem que apurar essa irregularidade, essa ilicitude. Se por acaso ele acobertar, e for descoberto, ele também vai se sujeitar a um processo administrativo disciplinar, porque não deu andamento à verificação daquela irregularidade. E é justamente isso o que é o poder disciplinar. É a possibilidade, é a prerrogativa de identificar ilícitos e buscar a apuração disso. Essa apuração necessariamente é feita de maneira impessoal, é necessariamente feita por uma comissão processante, necessariamente é feita de maneira a conceder ao indiciado, à pessoa que está sendo processada, o devido processo legal, direito de defesa e o contraditório. Infelizmente, no Brasil, o judiciário entende que se o processo administrativo disciplinar der direito de manifestação ao indiciado, isso já é mais que suficiente. Eu, particularmente, sou garantista nesse aspecto, e eu entendo que não basta apenas dar a oportunidade da pessoa se manifestar, porque é preciso que a comissão processante leve em consideração os fatos e argumentos apresentados pelo indiciado. Do contrário, é simplesmente uma manifestação e a decisão já foi tomada. Isso é muito complicado e há inúmeras situações de processo administrativo disciplinares nos âmbitos, pelo menos os que eu já participei como advogado, em municípios e no estado de São Paulo, em que se consegue depois, por ação judicial, reverter a decisão tomada no processo administrativo disciplinar, simplesmente porque provas não foram produzidas, simplesmente porque fatos não foram levados em conta pela comissão processante, simplesmente porque não houve efetivo direito de defesa ao indiciado. Mas, de qualquer forma, não é isso que cabe para nós agora. O que cabe é que o servidor, o superior hierárquico, ele tem obrigatoriamente que apurar as irregularidades. E, em havendo a comissão processante chegado à conclusão de que o subordinado efetivamente realizou um ato ilícito, e esse ato ilícito é tipificado em lei como passível de aplicar penalidade, e a penalidade pode ir desde uma reprimenda, desde uma censura, até a demissão do servidor público. E, se for até uma suspensão, geralmente o secretário de Assuntos Jurídicos ou o ministro tem a prerrogativa de aplicar a punição. Se, por acaso, a punição é a perda do cargo por demissão, ou já saiu do cargo, perder a aposentadoria,
essa punição, essa penalidade só pode ser aplicada pelo prefeito, pelo governador ou pelos ministros de Estado que são designados pelo presidente. Não há possibilidade do secretário demitir alguém após o processo administrativo. A demissão é um ato, pelas leis orgânicas e pelas constituições estaduais, costuma ser um ato de aplicação exclusivo do chefe do executivo. Do mesmo jeito que na União Federal não vai para o presidente, isso fica para o ministro, mas é um dever dele de realizar essa aplicação da penalidade. E essa aplicação de penalidade deve acontecer apenas após decisão em processo administrativo disciplinar em que haja contraditório e ampla defesa. De qualquer forma, existe a situação da aplicação da disciplina. Veja, o superior hierárquico, ele tem o dever, por hierarquia, de controlar os atos, de fiscalizar os atos, exigir prestação de contas dos atos. O superior tem o dever de perguntar para o subordinado o que ele está fazendo durante o expediente, se o seu trabalho está sendo bem realizado, se ele já atingiu os resultados, se ele já cumpriu as metas, se ele já diminuiu o trabalho que está represado por algum motivo. Ele pode perfeitamente mandar o servidor subordinado parar de fazer uma coisa para começar a fazer outra que se entende mais relevante, mais urgente, mais importante. Ele pode perfeitamente mandar o subordinado trabalhar em outra repartição, porque estão precisando de gente lá naquele momento, ainda que essa repartição seja do outro lado do país. É perfeitamente possível, por força do interesse público, que o poder hierárquico se realize dessas várias formas. E o poder normativo, que decorre do poder hierárquico, pode perfeitamente criar normas de conduta, normas de responsabilidade, normas de organização do espaço, determinações que todos os subordinados devem cumprir na medida que aquilo são ordens ou são comandos que decorrem do seu superior hierárquico. No caso de irregularidades, o superior hierárquico tem o dever de disciplinar e aplicar penalidades aos subordinados. Esta é a estrutura da hierarquia de toda e qualquer administração, de todo e qualquer órgão público, de toda e qualquer estrutura administrativa. E com isso a gente encerra a apresentação das aulas 7 e 8, e eu estou à disposição de vocês para eventualmente quaisquer dúvidas que vocês porventura tenham. Se não tiver dúvida, não tem problema. Se tiver dúvida depois, eu respondo com toda a tranquilidade no começo da próxima aula. Aliás, a próxima aula é quinta-feira, daqui a 2 dias, às 8 da manhã, aqui na plataforma Teams e também no YouTube. E nós trataremos da aula 9, salvo engano, o tema é poder de polícia. Mas sem problema algum, nós podemos perfeitamente, no começo da aula que vem, pelo adiantado da hora, responder a perguntas que vocês tenham tido após rever a matéria. Fala alguma coisa, gente, só eu que falo aqui. Parece aula. Pelo horário, 11h30, aí porque a aula 7 e 8 praticamente encerrar. Chegou uma dúvida aqui, vamos ver. Gente, pelo horário, quem por acaso precisar fazer alguma outra coisa, por acaso tiver alguma outra atividade, fique à vontade para encerrar a aula. Eu vou continuar aqui até as pessoas que estão com dúvidas entenderem que está resolvido. Está aqui uma pergunta, a minha dúvida era a mesma da Aline, que você respondeu antes, tá? Está tudo certo por aqui. Ninguém tem dúvida? Não, vocês são a melhor turma que eu já tive. Olha, eu me despeço então de todos. Essa aula foi gravada. Assim que eu tiver a gravação completa, eu mando o link ou o próprio arquivo para vocês por Google Drive. Essa aula não está gravada apenas na plataforma Teams, está também no canal do YouTube que eu criei exclusivamente para termos a gravação em backup das nossas aulas. Podem buscá-la por lá também. E na quinta-feira nós voltamos a nos reunir para continuar a matéria, seja iniciando a aula 9,
seja respondendo a dúvidas que porventura surjam decorrentes da aula 7 e 8 ou mesmo nas aulas anteriores. Podemos encerrar por aqui, então? Vou entender esse silêncio como um sim. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um bom dia, uma boa tarde, bom isolamento para todos nós.